Olá pessoal, meu nome é Renan, sou graduando de Engenharia Têxtil e bolsista de Iniciação Científica da Universidade Federal de Santa Catarina, campus Blumenau. E estou aqui para apresentar o projeto no qual participo, tratamento de efluentes da indústria têxtil empregando o processo de destilação por membranas. O Brasil possui diversos setores industriais que fazem a economia do país girar, dentre os quais a indústria têxtil se destaca por agir ativamente em determinadas regiões. Entre eles estão São Paulo, Ceará, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Santa Catarina, dessa forma, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico, onde as indústrias se encontram instaladas, gerando empregos e impulsionando toda a comunidade sociotécnica regional. O setor, como toda indústria, possui determinadas etapas em seu processo de manufatura, dentre as quais podemos destacar o processo de beneficiamento dos artigos, onde um alto volume de água é utilizado, juntamente com inúmeros produtos químicos, para incorporar características aos produtos. Entretanto, este processo leva a uma geração de resíduo líquido imensa e uma variabilidade de características do efluente gerado, por conta dos diversos tipos de químicos utilizados. Sendo assim, a indústria têxtil é responsável por um dano ecológico de alto grau caso os devidos cuidados com os resíduos gerados durante o processo produtivo não sejam bem administrados. Portanto, o residual líquido gerado deve ser tratado antes de ser enviado ao meio ambiente, seguindo normas governamentais de padrão mínimo. Assim, as indústrias tratam o efluente em estações de tratamentos próprias, através de processos físicos, químicos e biológicos convencionais, antes de devolver a água ao meio e desta forma não prejudicando o sistema ecológico. As empresas estão em constante renovação e em busca de ideias que melhorem seus processos, através de estudos e pesquisas que vislumbram melhorar a eficiência dos seus métodos. Inúmeras são as pesquisas realizadas, porém, nesse estudo, destaca-se a separação por membranas como uma nova alternativa para as indústrias têxteis. Existem alguns tipos de separação por membranas, porém, com base em estudos realizados durante a pesquisa, foi escolhido o processo de destilação por membranas por contato direto, como alternativa para o tratamento de efluentes têxteis. Pesquisas realizadas anteriormente apontam uma viabilidade do emprego deste método, lembrando que esta é uma aplicação relativamente nova para este fim. O processo de destilação por membranas consiste em um processo regido termicamente, onde uma membrana microporosa e hidrofóbica separa uma solução que é alimentada aquecida e, através da afinidade do devido componente, se difunde através da membrana e condensa no permeado frio, conforme a imagem. Sendo assim, o objetivo geral desse trabalho consistiu em investigar experimentalmente a configuração de destilação por membranas para a remoção de corantes em água de descarte geradas pela etapa de tingimento de uma indústria têxtil. A unidade montada é composta por um módulo de membranas plana, um tanque de alimentação e um tanque de destilado. Bombas, sensores de temperatura e de pressão são equipamentos auxiliares ao processo, conforme a ilustração esquemática. Na figura, é possível observar a unidade montada com os componentes já descritos. Os primeiros testes foram feitos apenas para avaliar o funcionamento da unidade, utilizando apenas água. Já os testes subsequentes foram realizados de acordo com as especificações da tabela 1. Vazão de alimentação 6 litros por minuto, temperatura de alimentação 40 e 60 graus, vazão de permeado 4 litros por minuto, temperatura de permeado 10 e 25 graus, membrana de poliamida, concentração de corante 30 mg por litro e tipo de corante preto reativo 5. O fluxo transmembrana foi avaliado conforme a equação J igual a M sobre AT, onde J corresponde ao fluxo, M é a diferença de massa do permeado antes e após os testes, A área da membrana e T o tempo. Os testes realizados com água e solução de corante sintético foram conduzidos considerando seus tempos distintos. Em todos os casos, não foi observado fluxo de água entre a alimentação e o permeado. No processo de destilação por membrana, deseja-se que a água permeie pela membrana de forma que somente o corante fique concentrado no retentado e assim a água residual seja tratada, conforme pode ser visualizado na tabela 2, que apresenta os resultados de absorvância para a corrente retentado, onde se esperava um aumento de concentração. Ainda foi observado que a membrana teve a capacidade de reter o corante, impedindo que o mesmo fosse difundido para a corrente de permeado, mostrando que o processo é promissor e são necessárias novas investigações. Além do que, a membrana de poliamida utilizada nunca antes foi testada e pode ser não adequada ao processo.
Os resultados obtidos com o processo de destilação por membranas demonstraram a necessidade de maiores investigações considerando novas condições operacionais, bem como a possibilidade do emprego de novas membranas. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo e até a próxima.